easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e hoje eu estou aqui com José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E com você? Tranquilo também, bastante coisa pra gente falar. Começou aí a pré-temporada, primeira semana aí já teve todo mundo jogando, muitas novidades. O que você mais chamou na atenção nessa primeira rodada, Zé? Eu acho que é mais aquelas coisas que a gente vai falar, como foi o desempenho do Garoppolo, o Marcus Mariota, aquela estreia que ninguém esperava ele ser interceptado. Eu acho que ele nem teve tanta culpa assim nas interceptações, mas é algo assim que você não espera que aconteça. No primeiro jogo que o cara faz na pré-temporada, ele vai lá e lança interceptação, sendo que ele não lançou 10 na vida quando jogava college football. É uma surpresa atrás da outra, por isso que eu amo a NFL. O Mariota, ele que tinha toda aquela história dele não ter lançado interceptações nos treinos, mas isso é mais pra frente a gente falar. Então vamos logo pro giro de notícias. Head coach dos Redskins vê evolução em Robert Griffin III. Philip Rivers se inova com o San Diego Chargers. Kevin White precisará de cirurgia e pode perder a temporada inteira. Tyrod Taylor será o titular dos Bills na próxima rodada da pré-temporada. Bem, aí bastante coisa pra falar, mas vamos começar aí que parece que a esperança continua em alta lá em Washington. A temporada de 2015 vai ser a última chance que o RG3 vai ter nos Redskins. Mais um ano ruim e ele pode sair de lá. A comissão técnica acreditou que a temporada dele, o começo dessa pré-temporada dele foi muito bom, e o Jay Gruden, que é o treinador agora dos Redskins, acredita que ele está tendo uma boa evolução. Eu separei aqui os números do RG3 nesse primeiro jogo. Foram... calma que tá indo aqui. 4 de 8, acertou 50% dos passes para 36 jardas. Ele correu apenas uma vez com a bola, foram 3 jardas. Mas você tem que lembrar que é jogo de pré-temporada, ainda é o primeiro jogo, então ele jogou só uma parte, acho que foi só o primeiro período, se eu não me engano. Então você não pode esperar que ele vá ter grandes números, é número ali de primeiro período mesmo. Esse jogo eu assisti, não assisti todo, mas eu assisti parte desse jogo. O RG3, ele jogou, se eu não me engano, foram 2 drives só. E esse número não conta muito bem o que ele foi em campo, porque teve um passe também, se não me engano, de umas 43, 50 jardas por aí, pro Pierre Garçon, que o RG3 colocou a bola onde deveria. A bola estava na mão do Pierre Garçon e o Pierre Garçon deixou ela cair, né? O famoso drop. Então esses números poderiam ter sido bem melhores. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que o pessoal sempre falava que o RG3 tinha que fazer mesmo, que ele continua não fazendo, é se proteger. Teve um espaço ali de 3 jogadas que ele levou 2 pancadas bem duras, e também teve outra mais pra frente, ou mais pro começo, se eu não me engano, não me lembro ao certo. Também foi uma pancada bem forte que ele levou. E você vê que ele ainda não está se protegendo, e esse foi o principal problema dele, né? Desde da primeira temporada dele como rookie, ele acabou se machucando ali no final, no penúltimo jogo, se não me engano, contra os Ravens, naquela temporada fantástica dele. E desde então ele não ficou, ele parece que não ficou 100% saudável. Enquanto ele estava saudável, ele parece ter dado uma regredida ali nos fundamentos, e é algo que ele tem que trabalhar ainda, mas eu sinceramente eu não vi tanta evolução assim. E eu acho que uma das principais coisas que ele precisava melhorar, ele claramente não melhorou, que é se proteger aí. Ele que é um quarterback móvel, né? Ele acaba levando mais pancada que os outros tipos de quarterback, né? Quarterback que passa mais a bola do pocket. E eu acho que ele não evoluiu nada nessa área. Zé, ele também não consegue... Desde o começo da carreira dele, todo mundo fala que ele precisa aprender a dar o slide. E ele... Será que em 5, 4 anos ele não conseguiu aprender a dar esse slide? Você que é um jogador de rugby, Zé, me fala aí, é tão difícil dar um slide? Então,
Pelo que eu vejo, não é tão difícil assim. Eu acho que é mais uma teimosia do RG3, porque eu jogo rugby há não muito tempo, com certeza é bem menos tempo do que o RG3. Ele joga futebol americano, ele deve ter começado a jogar futebol americano com 10 anos ele já devia pegar uma bola e sair correndo. Eu jogo rugby não tem um ano e a gente já aprende a dar o slide porque quando a gente entra para fazer o try, você tem que encostar a bola no chão. E se você for parar, virar, encostar a bola no chão, calmo, vai chegar alguém e vai te dar o tackle. O que eu acho que falta ao RG3 é um pouco de senso de que vão acertar ele. Ele tem que dar o slides e ficar tranquilo, segurar a bola e se proteger, porque ele é teimoso, ele quer ganhar mais 5 jardas. Ele não é um running back que tem que ficar ali insistindo, ganhando mais 5 jardas. Ele tem que se proteger, que ele é o quarterback, é a posição mais importante de um time de futebol americano. E não é de uma franquia, e é de uma franquia enorme, que é o Washington Redskins. Ele tem que saber se proteger, porque ele tem um grupo em torno dele e uma lesão dele pode prejudicar o planejamento da temporada inteira do Washington Redskins. Só fazer uma comparação nesse jogo, esse primeiro jogo do Washington Redskins foi contra o Cleveland Browns, né? E não estou dizendo que ele seja um jogador melhor, mas eu vi muito mais evolução no Johnny Manziel do que no RG3. O Johnny Manziel, eu senti que ele estava mais calmo no pocket, o jogo já não parecia tão rápido para ele. Ele teve algumas boas decisões, ele usou as pernas ali para estender a jogada no estilo parecido com o que o Russell Wilson faz. Fez um touchdown corrido também, não fez? Ele fez um touchdown, uma corrida de 12 jardas, mas o que eu queria chamar a atenção é que teve uma jogada que ele estendeu a jogada, ele correu, mas para estender a jogada, da mesma forma que o Russell Wilson faz. E ele correu, fugiu de um sec, viu que não tinha nada e jogou a bola para fora. Isso é uma coisa que o Johnny Manziel acho que nunca fez na carreira. Então você vê que o Johnny Manziel teve uma evolução. Claro que ele ainda não é um jogador do mesmo nível do RG3, mas não tem o currículo uma temporada como o RG3 tem. Mas só mostrando que de uma temporada para outra, o Johnny Manziel já teve uma evolução e o RG3, eu acho que o Jay Gruden ele quis falar a coisa certa para tentar manter um bom relacionamento com o RG3, mas eu não vi muita evolução nele. Até talvez, acho que para dar uma confiança para o RG3, que a confiança é muito importante no futebol americano. O RG3 ali confiante, ele ao mesmo tempo que eu acho que é perigoso, porque ele pode ir confiante, ele pode ser teimoso e continuar tentando ganhar jardas, também pode melhorar a confiança dele, fazer ele lançar uma bola mais arriscada e acertar, que nem essa que você falou que ele fez o lançamento perfeito, o Pierre Garçon deixou dropar. Eu acho que ele tem toda a confiança para o RG3, mas essa confiança é bem perigosa quando você tem um jogador teimoso como o RG3 que tenta ganhar jardas ali forçando como se ele fosse um running back. Você tem razão, mas vamos passar para a próxima notícia? Próxima notícia. O Philip Rivers, ele finalmente renovou o contrato dele com os Chargers. Ele assinou por 4 anos, o valor é de 85 milhões de dólares. 65 milhões são garantidos. Eu não tenho exatamente o ranking aqui na minha frente, o Zé pode dar uma olhada pra gente, o ranking dos contratos de quarterback. Fazendo a conta rapidamente, 85 dividido por 4, tá por volta aí de 21 e pouco, deve estar ali, acho que tá ali entre os 6, 5 maiores contratos. E é isso, o Philip Rivers é um quarterback espetacular. A gente às vezes esquece um pouco dele, porque o San Diego Chargers não se destaca tanto, mas dos 3 quarterbacks que foram draftados em 2004, que todo mundo compara um com o outro, Philip Rivers, Eli Manning e o Big Ben Roethlisberger, o Big Ben e o Eli Manning têm cada um 2 títulos, mas eu acho que desses 3, se você for analisar talento puro, é bem provável que o Philip Rivers seja o melhor dos 3. Só que ele foi muito prejudicado por jogar em times não muito bons do Chargers, né? Se eu não me engano, o Chargers chegou a uma final de conferência com o Philip Rivers, se eu não me engano é isso. E é legal ver que eles se acertaram, porque alguns meses atrás o Philip Rivers
não estava tão afim. Começou a rolar um papo que ele seria trocado para o Tennessee Titans até, em troca da segunda escolha geral do draft. É porque, ao que parece, o Philip Rivers não queria ir de qualquer jeito para Los Angeles, não queria. Mas parece que ele deixou isso um pouco para trás, ou ele tá sabendo alguma informação que a gente não sabe, né, sobre essa mudança. De repente aí alguém deu uma garantia que o Chargers não vai se mudar. Não tem, isso é só especulação, não tem como afirmar. Mas os Chargers fizeram certo. Agora vai ter o Philip Rivers até provavelmente o final da carreira dele, né, porque esse contrato deixa ele na equipe até os 37 anos. E é isso, quem tem um franchise quarterback desse nível não deixa ele sair, não importa o preço. Tem que manter ele mesmo. Você conseguiu ver esses números pra gente, Zé? Eu baixei aqui, os 3 maiores salários da liga são o do Aaron Rodgers, o do Russell Wilson e o do Ben Roethlisberger, do Pittsburgh Steelers. Mas tirando esses 3, que estão quase na casa dos 22 milhões, o Philip Rivers é o primeiro. Ele vai receber 21 milhões e 250 mil mais ou menos por ano. A média é essa, mas tem uma pequena diferença entre cada ano. Se eu não me engano, os Chargers fizeram um contrato em que eles não iam sofrer tanto se dispensassem ele no último ano. Ele tá logo acima do Ken Newton, né? Sim, exatamente. Olha, os 5 primeiros são o Aaron Rodgers, o Russell Wilson, o Big Ben, o Philip Rivers e o Ken Newton. É isso mesmo que eu tava pensando. Mas é isso mesmo, o Philip Rivers é um grande quarterback. E tá recebendo o salário que ele merece. Não tem. Eu vi algumas pessoas discordaram e tal, falando que é muito dinheiro. Mas esse não tem essa de ser muito dinheiro. O preço de um franchise quarterback é esse mesmo, 20 milhões por temporada, 21, 22. E pergunta pro Cleveland Browns, pro Buffalo Bills ou pro New York Jets se eles não se estapeariam, brigariam por ter a oportunidade de pagar até 25 milhões de dólares por temporada pro Philip Rivers. Com certeza, o Philip Rivers ele é um dos melhores quarterbacks da liga. Eu concordo plenamente com você quando você fala que ele acabou sofrendo um pouco. Eu acho que dos 3 quarterbacks que foram draftados em 2004 na primeira rodada, que junto com ele é o Big Ben e o Eli Manning, ele é o quarterback que consegue ser mais regular. O Eli Manning ele é bastante regular, o Big Ben ele também teve um começo regular, agora ele está realmente se fixando e está realmente gravando o nome dele como um dos melhores quarterbacks da liga. Apesar que o Rivers ele também teve uns anos irregulares, mas ele sempre conseguiu manter uma boa regularidade, boas temporadas, mesmo com times não tão bons ali no San Diego Chargers. E eu também queria chamar a atenção que você vai vendo esses contratos e ano que vem quem vai renovar contrato é o RG3, que a gente estava falando, que ele pode ser que ele saia de Washington, mas se ele fizer uma boa temporada, ele pode conseguir um contrato ali razoável. Acho que ele não vai conseguir esse contrato na casa dos 20 milhões, porque ele não conseguiu várias temporadas seguidas fazendo o que ele fez quando ele foi calouro. Mas o Andrew Luck, ele vai ganhar uma bolada muito grande. E os Colts, eles já é sabido que os Colts vão usar a opção de 5º ano de contrato. Mas mesmo assim, quando o Luck renovar, ele vai ganhar muito dinheiro do Indianapolis Colts. Eu queria saber como os Colts vão fazer para manejar ali os contratos dos calouros que eles draftaram em 2012. Já renovaram com o T.Y. Hilton, mas aí tem Andrew Luck, Dwight Allen, tem o Colt Flener. Vai ser complicado. O Andrew Luck tem tudo para assinar um contrato aí, de repente até melhor que o do Aaron Rodgers. Mas saindo da franquia que tem um quarterback certo, vamos para outra que já não tem, que tem sérios problemas nessa posição. Nada parece dar certo em Chicago, né? Você ia falar do Jay Cutler, mas quem a gente vai falar agora é do Kevin White, que foi o calouro draftado, uma das 10 primeiras escolhas gerais do último draft. E ele vai ter que fazer uma cirurgia na perna. E ele vai perder no mínimo os 6 primeiros jogos da temporada. E se tudo der errado, o que nos últimos anos é o que tem acontecido em Chicago, ele pode perder toda a temporada. Realmente é uma perda muito grande aí para os Bears. Eles que
não tem mais o Brandon Marshall. O Kevin White ia assumir um pouco desse papel. O Kevin White, que antes do draft era considerado por muitos um jogador com um dos maiores tetos, né, um dos maiores potenciais. Aí entre todos os jogadores que estavam disponíveis, até chegou a haver uma discussão entre Kevin White e a Amari Cooper. Só que o Amari Cooper, acho que por estar mais pronto agora, ele acabou ganhando sendo o primeiro recebedor a sair. E é uma perda bem grande, sim. Só lembrando, às vezes é um pouquinho difícil você traduzir as lesões que os jogadores têm. Eu lembro, até citando um exemplo aqui, a famosa lesão hamstring. Eu tive que pesquisar muito até descobrir qual que era a tradução certa, que você pode simplesmente chutar, achar, ir no achismo, mas você ter certeza absolutamente o que é. Então, o que o Kevin White tem é o que eles chamam de splinters in the shin. Shin é canela, né? Então é o osso aqui da canela, se eu não me engano é a tíbia. E splinters são farpas. Então eu não entendi muito bem. Farpas na canela deve ser algum problema de... Deve ser uma fisgada, também... alguma coisa assim, talvez, né? Então parece que eu dei uma pesquisada e parece que algo similar àquela fratura de estresse, que é algo que a gente até no futebol mesmo, da bola redonda, a gente escuta de vez em quando. Eu já ouvi bastante até em goleiros, fratura por estresse. Então eu acho que esse é o problema, ele vai ter que passar por cirurgia e ele vai começar a temporada na lista de jogadores lesionados, então ele no mínimo vai perder 6 jogos. Mas o GM, né, o General Manager dos Bears, falou que pode ser até a temporada inteira aí pro Kevin White. Ia ser uma perda e tanto, porque o time já perdeu o Brandon Marshall e ia ficar uma pressão tão grande em cima do Alshon Jeffery, porque com o Brandon Marshall, eles formavam provavelmente a melhor dupla de wide receivers da liga. Era letal, seja com o Jay Cutler, seja com o reserva que agora tá no Cleveland Browns, eu não tô lembrando o nome dele, Josh McCown. E é uma dupla que era muito letal. E o Alshon Jeffery, ele estava acostumado a jogar com o wide receiver 2, com o cornerback 2. Então ele nunca pegava o principal cornerback. Ele ia enfrentar Seattle, ele não jogava contra o Richard Sherman. Ele ia enfrentar os Patriots, ele não jogava contra o Ravens. Agora ele vai enfrentar o cornerback principal da defesa adversário, que também pode prejudicar o desempenho dele. A situação em Chicago tá muito complicado. Isso daí é mais ou menos o que a gente falou no nosso podcast de Fantasy, né? O Alshon Jeffery agora vai ser o alvo número 1, vai ter mais passes sendo arremessado na sua direção, mas também vai ter mais marcação da defesa. E sem o Kevin White, essa marcação vai ficar mais em cima dele. Então, você aí que ainda não draftou o seu time, então eu sinceramente não estou draftando o Alshon Jeffery em nenhum fantasy que eu estou participando. Ô Gabriel, posso aproveitar o gancho? Diga, fala. O nosso draft da segunda liga era para ter sido esse fim de semana, mas como a gente não avisou no podcast, aí eu decidi adiar para semana que vem. Eu queria lembrar todo mundo que tá ouvindo para dar uma olhada no Fantasy, se você tá na nossa Liga 2, porque esse fim de semana a gente vai fazer o draft provavelmente no domingo ou no sábado à noite. Beleza, pessoal? Até tinha que lembrar também, foi bom ser lembrado, a Liga 3 também, eu provavelmente vou colocar pra domingo também, ou no outro domingo, mas a gente vai avisar, além de avisar aqui, a gente vai avisar na página também. Mas vamos para a última notícia aí que a gente separou, Zé. Claro, a disputa de quarterbacks em Buffalo não é aquela disputa entre dois grandes quarterbacks, mas é uma disputa que vem chamando a atenção nessa pré-temporada, e o Rex Ryan finalmente anunciou quem vai ser o titular, pelo menos para esse próximo jogo contra o Cleveland Browns. Vai ser o Tyrod Taylor, que a gente vinha falando que ele vinha crescendo, e ele é um quarterback móvel, que é uma das características que o Rex Ryan vem procurando nos últimos anos em seus quarterbacks. Nessa primeira rodada aí do Buffalo Bills, jogou contra o Carolina Panthers, e parece que o Matt Castle não foi nada bem. Claro que é uma defesa difícil do Panthers, mas mesmo assim, dos três, o Matt Castle, EJ Manuel e o Tyrod Taylor, parece que o Taylor foi o melhor.
e vai ser o titular aí pelo menos na próxima rodada contra o Browns. O engraçado, o E.J. Manuel, ele que foi a primeira escolha dos Bills em 2013, ele agora está treinando com o terceiro time, né, que são os reservas dos reservas. Domingo os Bills voltaram aos treinamentos e a situação está bem ruim aí pro E.J. Manuel. Eu acho que por questões dele ter um contrato de novato de primeiro round, acho que ele talvez não seja dispensado, mas ele não está numa situação nada boa. E o Matt Castle também, ele que foi, o Bills foi lá, conseguiu adquirir ele junto ao Minnesota Vikings, e também está muito mal. E o Tyrod Taylor pelo menos fez algumas jogadas legais correndo com a bola. E se os três são bem semelhantes passando a bola no nível baixo, eu acho que faz sentido mesmo a aposta ser no Tyrod Taylor, que pelo menos tem essa dimensão de correr com a bola. Ele é um dos quarterbacks aí que era um dos mais rápidos quando entrou na NFL. Exatamente, eu baixei aqui os números. O Tyrod Taylor, ele correu 47 jardas em 6 tentativas. E olha só quantas jardas ele lançou, 49. São 2 jardas de diferença. Quer dizer que ele corre muito bem com a bola. Ele pode não lançar tão bem, mas ele lançou mais jardas que o Matt Castle em menos passes. E ele foi bem, ele não lançou interceptação, que nem o Matt Sims, que foi o terceiro quarterback foi o quarto quarterback a entrar no jogo pelo Buffalo Bills, que ele, em 3 bolas que ele lançou, ele não acertou um recebedor e ainda lançou uma interceptação. O E.J. Manuel, ele também não teve números tão ruins, se você for pensar que ele teve um touchdown e 77 jardas, só que esses números eles iludem, porque dessas 77 jardas, 51 vem de um touchdown, e se você for olhar o touchdown, o mérito ali é do recebedor, que é o Thompson. Eu não consegui baixar aqui o primeiro nome dele, Deonte Thompson, que se eu não me engano é calouro também. Não, 4º ano dele na liga. Não, realmente você só olhar os números é complicado. Às vezes você não tem o que foi mesmo. Então é interessante o Zé ressaltar isso daí, que desses números do E.J. Manuel tem um touchdown aí que a maior parte do mérito foi do wide receiver. Mas falando nisso, acho que a gente já pode passar para a nossa segunda metade do programa, que a gente juntou aqui uns destaques positivos e negativos aí dessa primeira rodada da pré-temporada. Eu vou começar falando da batalha aí dos 2 primeiros quarterbacks draftados esse ano. Acho que é o que todo mundo estava querendo ver nessa semana, do Jameis Winston e o Marcus Mariota. Eu assisti todos os snaps do Jameis Winston, fiz lá minhas anotações. O Marcus Mariota assisti os melhores momentos depois. Desses dois, eu acho que o que o pessoal quer saber, né, Zé, é quem foi o melhor na primeira semana. Eu não sei se você assistiu algum desses jogos, mas tem algum palpite aí pra você, quem que foi o melhor nessa primeira semana? Então, não tive tempo de ver os 2 jogos. Eu acabei dando uma olhada mais em jogadores que estavam por fora desses primeiros nomes, como o Garoppolo, o Winston, o Mariota. Eu dei uma olhada mais nos números do Abdullah, outros nomes que depois a gente vai falar um pouco mais, mas o que me surpreendeu foi o Marcus Mariota lançar 2 interceptações. Eu não esperava isso nunca. Na verdade o Mariota, se eu não me engano, ele lançou uma interceptação e o outro foi um fumble. O outro foi um fumble, perdão, erro meu aqui. Não, mas Então, do que eu vi dos dois, eu acho que o Mariota teve a melhor estreia, apesar dos 2 turnovers. O Jameis Winston é aquela coisa que a gente fala também, às vezes a gente olhar os números, as pessoas olham os números e esquecem um pouco ali de ver como eles foram em campo. O Marcus Mariota teve 2 turnovers, mas o Jameis Winston teve um passe que, se não fosse o drop do defensive back, teriam sido interceptado também. Então, não é assim. O Jameis Winston, o que eu achei positivo dele, ele... Logo no começo do jogo, o Tampa Bay Buccaneers começou correndo muito com a bola, e você viu o Jameis Winston já ajustando ali as proteções, os bloqueios, e 2 jogadas seguidas ele ajustou ali, você deu pra ver que ele estava ajustando alguma coisa, e colocou o Tampa Bay Buccaneers em corridas positivas. Então você vê que
essa parte mental do Jameis Winston, ele que é um quarterback inteligentíssimo, tu vê que ele já tá ali em comando do ataque, ele parece estar ali já sabendo o que ele tá fazendo. O que eu não gostei do Jameis Winston é ele não estava muito preciso nos passes, principalmente no primeiro quarto. Ele que jogou até o final jogou o primeiro tempo inteiro, o que não é comum para titulares aí na primeira semana da temporada. Ele teve acho que ele teve dois momentos de brilho. Um foi um passe para o agora Vincent Jackson, de 43 jardas, que ele estava pressionado e mesmo assim conseguiu completar um passe longo. E teve também a campanha do touchdown, né, que é o touchdown corrido dele, ele moveu bem o ataque. Mas tirando isso, eu achei que ele estava pouco preciso com os passes. Ele várias vezes ele arremessou por cima do recebedor. E eu achei que ele conectou melhor com o Vincent Jackson do que com o Mike Evans. E agora falando do Marcus Mariota, o Mariota ele teve um começo muito ruim também, começou até pior até que o Winston. A interceptação não foi total culpa dele, mas ele tem a parcela de culpa, porque um quarterback não pode ser interceptado em uma jogada de screen pass. Ele foi para trás para dar o screen pass, o linebacker leu muito bem a jogada, ali faltou ali um bloqueio melhor de repente. O running back também poderia ter lutado um pouco melhor pela bola, mas eu acho que um quarterback veterano ele iria perceber aquele linebacker de olho ali e ia abortar a jogada, ia fazer outra coisa. O fumble também foi parte culpa dele e parte culpa da proteção, né? Foi o que a gente chama de strip sack, né? Quando o defensor ele vem e bate no braço do quarterback por trás. Ali foi retornado para touchdown. Foi um pouco de culpa do Marcus Mariota, mas de novo, é um erro de novato. E depois ele chegou a ter uma série de 8 passes completos em seguida. Ele estava, depois desse começo difícil, você viu que deu para ver que ele estava bem preciso com os passes. E eu acho que dos dois realmente ele teve a estreia mais positiva. Mas vamos esquecer essa história de ele não lançou interceptação nos treinamentos. O pessoal estava falando muito disso, mas eu acho que... Não lembro se foi com o Zé ou com o Fred que eu discuti isso. Isso não é muito positivo, porque no treino que o jogador precisa ele arriscar, precisa ver quais passes ele consegue fazer, ele precisa testar ali para ver se jogando aquela bola pro alto, para ver se o wide receiver dele vai conseguir fazer a recepção. Então não é muito positivo isso dele não ter lançado a interceptação. Eu acho que a gente exagerou um pouco nessa história, mas eu acho que dos dois o Mariota teve a melhor estreia. Você falou que separou aí, fez uma análise do Ameer Abdullah, que foi um dos principais destaques aí dessa primeira semana, né, Zé? Sim, o Ameer Abdullah, eu vi os melhores momentos depois do jogo, os highlights. Para quem não sabe, depois de todo o jogo, o site da NFL ele divulga o que seriam os melhores lances do jogo. Para você ver, é só você entrar no site da NFL, vai ter uma barra em cima que você consegue ver os melhores lances. E ele foi muito bem, ele jogou só o começo do primeiro período ali, mas ele foi muito bem. Foram 67 jardas em muito pouco tempo em campo e você vê que ele dava uns cortes ali muito bem. Eu lembro de uma jogada que ele fez, que o jogo tinha acabado de começar, ele tinha que conquistar 5 jardas para conseguir o first down. Ele fez 2 cortes fantásticos ali e conseguiu ali o first down, só nisso. É uma jogada que você vendo parece que ele tem bastante experiência da liga. Vamos dizer, é um jogo de pré-temporada, mas mesmo assim, o cara nunca jogou NFL e ele vai lá e ele faz uma jogada que running backs que estão no seu auge na liga não conseguem fazer. O Todd Bowles, né, o técnico do New York Jets, que jogou contra os Lions, chegou até a comparar o Ameer Abdullah ao Barry Sanders, né? Sim, se eu não me eu vendo os lances e vendo o pouco que eu vi do Barry Sanders pelo YouTube, pelos vídeos históricos da NFL, foi parecido. Parecia que eles tinham remasterizado o vídeo e ele estava fazendo o que o Barry Sanders fazia. Outra coisa que eu gostei de destacar é que um outro comentarista do site da NFL ele também falou que o Abdullah ele pode ser o grande steal do draft. Ou seja, o cara que você draftou ele tardiamente,
no final da segunda rodada, mas ele era uma escolha ali para você fazer entre as 15 e 20 primeiras, porque realmente ele me surpreendeu. Eu não esperava que ele fosse correr tão bem na NFL assim que começasse. Pode ser que eu queime minha língua e ele vá mal na temporada regular, mas pelo que eu vi, ele vai ser um dos grandes running backs. E se você ainda não draftou no Fantasy, já sabe, né? Drafta o Abdullah lá pela quarta, quinta rodada, quem sabe. Se ele tiver disponível. Se ele estiver disponível depois da quinta rodada, pode draftar, amigo, que se não der certo, a responsabilidade é minha. O Amir Abdullah, até alguns especialistas em fantasy football apontavam ele como um dos caras para você draftar, que tinha muito potencial. Eu, na liga lá nossa da promoção, né? Eu que estava controlando o time da NFL hoje, eu consegui draftar ele lá no final. Ainda bem que esse draft foi antes da primeira semana, porque agora eu consegui pegar, se eu não me engano, o Amir Abdullah na 10ª rodada, ou 11ª. Eu acho que agora você, é o que o Zé falou, a partir da quinta, sexta, ele já vai estar saindo. Então, quem teve o draft antes dessa primeira semana e conseguiu pegar o Amir Abdullah lá embaixo, conseguiu um ótimo valor nele. Sim, só puxando aqui, o número de touchdowns que ele teve no último ano do college football foram 19 touchdowns. Ele correu para 19 touchdowns na última temporada. Pensou se ele repete isso na NFL? Aí é impossível, mas se ele ficar ali com 10 touchdowns, já é um número espetacular para o novato. Com certeza. E para os Lions, você ter um bom jogo corrido com o Megatron e Golden Tate recebendo bem a bola é um perigo. O ataque dos Lions, o Matthew Stafford precisa dar uma melhorada, mas tem todas as peças aí para ser um dos bons ataques da NFL. E só agora falando do destaque negativo, né? Sempre tem que ter, tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Ele não é um novato, mas é um cara que muita gente está prestando atenção, que é o Jimmy Garoppolo. Ele é praticamente um novato, que ele pouco jogou em 2014, mas acho que muita gente achou que não, os Patriots vão ganhar 3 jogos e tá tudo bem, o Bill Belichick vai arrumar o time, mas não é nada fácil você substituir o Tom Brady por 4 jogos, e o Jimmy Garoppolo não foi nada bem nessa estreia. Ele até teve um número interessante que, eu escutando o podcast do Around the NFL, que é um podcast ótimo também, se você que entende inglês, eu aconselho vocês a escutarem. Eles lembraram que o Tom Brady, nos últimos 7 jogos dele na última temporada, ele foi sacado 7 vezes. E só na estreia do Garoppolo na pré-temporada ele já foi sacado 7 vezes também. Então você vê aí, e não é aquela coisa, claro, a linha ofensiva que ele jogou foi a linha ofensiva reserva, tudo bem, mas ele jogou com a linha ofensiva reserva contra a linha defensiva reserva, e muitos dos sacks foram ele segurando muito tempo a bola, ele demorou muito, ele completou um número baixíssimo aí de passes, eu não lembro de cabeça, mas foi um índice de passes acertados bem baixo, mas depois dele ser sacado tantas vezes, ele começou a sempre procurar a rota rápida, aquele passe curto pro running back, o check down, né, que eles chamam, que é o passe curto quando a sua rota longa não está disponível. E também ele trabalhou com recebedores de reservas lá do Patriots também, que não ajudaram nem um pouco ele, mas esse começo aí eu acho que deixa um pouquinho preocupado a torcida dos Patriots. Os números dele no jogo foram 20 passes completos de 30 tentados, 159 jardas e nenhum touchdown, mais uma interceptação. E não são números que animam tanto, porque ele ficou bastante tempo em campo, os wide receivers não ajudaram. Se você for pegar a lista aqui... Rapidamente, Zé, eu confundi um pouco os números, 20 de 30 não é um número nada ruim, mas você ter acertado 20 passes e tendo acertado e com 159 jardas, você vê que ele estava tentando um passe curto toda hora, porque 20 passes completos, 20 de 30, são estatísticas de um jogador que ficou o tempo todo em campo, e mesmo assim 159 jardas apenas. Sim, é muito pouca jardas. Se você for ver, o Aaron Rodgers ele ficou bem menos tempo em campo e ele conseguiu 117 jardas. Olha isso, um cara que ficou tentando passe de 5, 6 jardas, arriscava um de 10. O recebedor dos Patriots que recebeu o passe mais longo foi de 17 jardas e, se eu não me engano, ele ganhou jardas com as pernas depois.
Ou seja, ele não deu um passe longo. Se você ficar dando só passe curto, só passe curto, só passe curto, sua jogada fica manjada. E, É verdade. além de você pensar isso no sex, o Patriots está numa divisão em que todos os front seven são potentes, são que eles podem chegar. Se o Tom Brady ficar de fora por algum outro motivo, além da suspensão, é um perigo, porque o Garoppolo segurando a bola contra o Sul do outro lado, contra a linha defensiva do Buffalo Bills, ele segurar essa bola contra o front seven completo do New York Jets, ele vai tomar tanto sec, ele vai sofrer fumble, é muito perigoso. Eu acho que o Bill Belichick ele vai trabalhar isso porque não pode deixar o cara fazer isso numa divisão como a do New England Patriots. Zé, só pra gente terminar, você que se separou mais um jogador aí pra você falar rapidamente sobre ele. O Josh Hill, tight end do New Orleans Saints, que ele é um jogador que muita gente falou que ele seria o substituto do Jimmy Graham nessa temporada. Ele não ainda fez nada ali fora do normal, mas ele foi o principal recebedor da equipe no jogo contra o Baltimore Ravens. Apesar da derrota, ele recebeu bem as bolas, recebeu um passe de 25 jardas, o que é bastante para um tight end, ainda mais na pré-temporada. E ele mostrou um bom desempenho, ele chamou a atenção. Os especialistas disseram que ele é um bom tight end, substituto do Jimmy Graham. Realmente ele não vai conseguir, até porque não é uma missão nada fácil, mas ele pode ser uma opção muito importante para o ataque do New Orleans Saints, ainda mais agora que eles estão planejando correr mais com a bola. Ali um play action, o Drew Brees faz o play action, ele percebe que os dois wide receivers, ou os três wide receivers estão muito bem marcados, ele pode ter essa opção de um tight end, mesmo não sendo Jimmy Graham, é bom você ter ali um cara que te dê segurança. É verdade, ele fez esse estrago aí todo sem o Drew Brees, que o Drew Brees não jogou. Mas é como o Zé falou, substituir o Jimmy Graham não é uma tarefa nada fácil. Bem, encerrando o podcast aí de hoje, a gente discutiu bastante aí sobre a pré-temporada, vamos continuar falando. Na quinta-feira tem outro episódio. Tem mais alguma coisa que você queria dizer, Zé? Alguma coisa para terminar? Não, a única coisa que eu ia falar no final era lembrar do Fantasy e mandar aquele abraço para quem está nos acompanhando e para sugerir para os amigos, como a gente sempre fala. Não esqueça de sugerir para seus amigos, assine a gente lá no iTunes, você que tem iPhone, iPod, iPad. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que a gente sempre posta os podcasts lá. Você pode baixar pelo ForShare. Se você que tem telefone Android e quer escutar diretamente no celular, tem o Stitcher e o SoundCloud. O Stitcher é super legal, você pode acompanhar outros podcasts. Eu não conhecia ele até a gente começar a gravar os podcasts. Nossa, mas eu baixei, tem muito podcast bom ali e é super tranquilo de usar, muito bom, eu recomendo, baixem aí, gente. E aí baixem nosso podcast também lá. Baixe, dê avaliação. Se você achar que a gente merece 5 estrelas, dê 5 estrelas lá para ajudar a gente a subir cada vez mais nos rankings. Mas é isso, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com José Paulo Mendes. Quinta-feira a gente volta com mais uma edição do podcast NFL. Tchau!